Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 8º capítulo que se chama Depois do Jantar. Mas vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no nosso último capítulo? Nosso último capítulo, as crianças estavam lá na floresta seguindo o pinta-roxo, né? O passarinho. Aí, de repente, lá para umas tantas, eles viram uma coisa se mexendo assim lá no mato, lá longe. E eles ficaram olhando e tal, até que conseguiram chegar perto e viram que era um castor. Esse castor falou que era amigo do Sr. Túminos e mostrou o lencinho que a Lúcia tinha dado para o Sr. Túminos quando ele estava chorando lá na caverna dele, né? Vocês lembram que o Sr. Túminos chorou lá porque ficou arrependido? E daí, o castor chamou as crianças para irem lá na casinha dele para comerem alguma coisa e explicar o que estava acontecendo, qual era a situação. Aí então as crianças foram junto com eles, chegaram lá no dique do castor que ficava lá perto da cachoeira, né? E lá estava esperando a senhora Castor, que já estava cozinhando as batatas, que já estava assando um rocambole bem gostoso. O Pedro foi lá, ajudou o senhor Castor a pescar uns peixinhos. E depois que eles jantaram, daí o senhor Castor falou assim: pronto, agora a gente pode conversar. Então é o nosso capítulo de hoje. Depois do jantar, o nosso capítulo. E agora, quer nos contar o que aconteceu ao senhor Túminos? Pediu a Lúcia. Ah, é uma história muito triste, respondeu o senhor Castor. Muito triste mesmo. Mas não há dúvida de que foi levado pela polícia. Quem me contou foi um passarinho que assistiu à cena. Mas para onde é que o levaram? Bem, iam em direção ao norte quando os viram pela última vez. E infelizmente todos sabem o que isso significa. Nós não sabemos, disse Susana, enquanto a senhora Castor balançava a cabeça com uma expressão sombria. Infelizmente significa que o levaram para a casa dela. E o que vão fazer com ele, senhor Castor? Perguntou Lúcia, muito aflita. Bem, disse o Castor, nunca se sabe exatamente, mas poucos podem dizer que lá entraram e de lá conseguiram sair. Estátuas. Dizem que está todo cheio de estátuas de pedra. O pátio, a escadaria, o saguão, seres que ela transformou. Fez uma pausa e estremeceu, que transformou em estátuas de pedra. Mas, senhor Castor, não podemos... Quer dizer, temos de fazer de tudo para salvá-los. É terrível, por minha causa, disse Lúcia. Ah, tenho certeza de que você iria salvá-los se pudesse, minha menina, disse a senhora Castor. Mas como vai fazer isso? Como vai entrar naquela casa contra a vontade dela e sair de lá viva? Mas a gente não pode dar um jeito? Perguntou Pedro. Quer dizer, se a gente for disfarçado de, sei lá, vendedoras ambulantes ou qualquer outra coisa, esperar que ela saia de casa ou... Nossa, puxa vida! A gente tem que achar um jeito. O fauno arriscou-se para salvar minha irmã, senhor Castor. Não podemos abandoná-lo assim, deixar que façam com ele uma coisa dessas. Não vale a pena, filho de Adão, disse o senhor Castor. Nem vale a pena experimentar. Agora que Aslan está a caminho. Ah, fale de Aslan, disseram as crianças em coro, quer dizer, todo mundo junto. Pois mais uma vez tinham sido envolvidas por aquela sensação que as lembrava os primeiros sinais de primavera e que parecia trazer notícias maravilhosas. Aslan! Exclamou o senhor Castor. Então não sabem? Aslan é o rei. É o verdadeiro senhor dos bosques, embora já há muito esteja ausente, desde o tempo do meu pai e do meu avô. Agora chegou a notícia de que vai voltar. Neste momento está mesmo em Nárnia. Ele dará um jeito na feiticeira branca. E não se preocupem. Ele, não vocês, meus filhos, há de salvar o senhor Túminos. E se eu a transformar ele também numa estátua? Perguntou Edmundo. Deixe com ele, filho de Adão. Não é tão fácil assim, respondeu o castor, caindo na gargalhada. Transformar Aslan em pedra? Se ela conseguir manter-se em pé diante dele, olhá-lo na cara, já é caso para dar-lhes os parabéns. Não, não. Ele vem botar tudo nos eixos. Assim diz o velho poema que costumávamos cantar. O mal será bem quando Aslan chegar.
Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. Quando vocês verem Aslan, hão de entender tudo. E chegaremos a vê-lo um dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filha de Eva. Foi para isso que eu os trouxe aqui. Vou guiá-los até ele. Ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan, um homem? Disse o senhor Castor muito sério. Não, não. Não lhes disse que ele é o rei dos bosques? Filho do grande imperador de Alenmar? Então não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão. O leão, o grande leão. Ah, exclamou Susana. Estava achando que era um homem. Ele é de confiança? Vou morrer de medo de ser apresentada a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? É claro que é. Perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom. Ele é o rei, disse e repito. Estou louco para ver o rei, disse Pedro, mesmo que tenha muito medo. Muito bem, filho de Adão, aplaudiu o senhor Castor, batendo com a pata em cima da mesa com tal força que os pires e as xícaras tilintaram. Vai vê-lo? Pode estar certo. Recebi há pouco uma mensagem anunciando que vocês devem encontrar-se com ele amanhã na mesa de pedra. Mas onde é que é isso? Perguntou Lúcia. Eu lhes mostro o caminho, disse o senhor Castor. Ainda há uma boa jornada daqui até lá, seguindo pela margem rio abaixo, mas eu os levo lá. Mas e o coitado do senhor Túmenos? Perguntou Lúcia. O melhor meio para salvá-lo é procurar Aslan, disse o Castor. Enquanto ele não chegar, não podemos agir. Não é que não precisemos de vocês, longe disso. Aí vai outras de nossas velhas canções. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão, em cair para véu, no sono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. Por isso, agora que ele chegou e que vocês também chegaram, tudo se encaminha para o fim. Sabemos que Aslan já veio outrora a esta região, mas há muito, muito tempo. Ninguém sabe bem quando, mas os seus, os de sua raça, estes hão de lembrar de terem estado aqui. Mas é isso que eu não entendo, senhor Castor, disse Pedro. Então a feiticeira não é humana? É o que ela nos queria fazer crer, respondeu o Castor. É por isso que ela se diz com direito ao trono. Mas filha de Eva é que ela não é. Sim, descendente por um lado da primeira mulher do seu pai, Adão, e a este nome o senhor Castor fez uma referência, e que se chamava Lilith, e era da raça dos gênios. E isso por um lado. Por outro, descende de gigantes. Então não, na feiticeira não há nem uma gota de sangue humano. Então era descendente da raça dos gênios, da lâmpada, sabe? E por outro lado era de gigantes. Coisa feia. É pura verdade, disse o marido. Pode haver duas opiniões sobre os humanos. Mas não pode haver a menor dúvida acerca de seres que parecem humanos, mas não são. Pois eu já encontrei anões bons, disse a senhora Castor. Já que falava nisso, eu também, concordou o marido, mas pouquíssimos. E os melhores são até que os que menos parecem com os homens, porque em geral podem acreditar. Quando encontrarmos um ser que vai ser humano, mas ainda não é, ou que foi no passado e deixou de ser, ou que devia ser humano, mas na verdade não é, o melhor é ter cuidado de ficar com o pé para trás. É por isso que a feiticeira anda sempre à procura de humanos em Nárnia. Há muitos anos, ela procura vocês sem parar. E se soubesse que vocês são 4, seria ainda muito mais perigosa. Então, eu vou dar uma explicada. Além deles acreditarem, uma coisa assim de... Todo mundo sabia que Aslan ia voltar um dia, eles sabiam que ia chegar 4 filhos
de Adão e Eva, 2 meninas e 2 meninos. E essas pessoas seriam importantes ali para Nárnia, elas sentariam no trono, elas seriam reis e rainhas. Então, o que o Castor está falando é que o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia, na verdade, são os verdadeiros reis de Nárnia, não a rainha. E daí o senhor Castor faz um comentário falando que essas raças que parecem com humanos, mas não são humanos, elas geralmente são muito más, elas são piores, são muito cruéis, entendeu? Porque elas só querem parecer boas. E quando uma pessoa é muito fingida, quer dizer que ela é muito boazinha, assim, na verdade quer dizer que ela é muito ruim, né? Ela tá tentando esconder alguma coisa. Aqui o escritor tá falando pra gente pra tomar cuidado com pessoas mentirosas, né? De um jeito literário. E daí ele falou que se a feiticeira soubesse que eles são 4, ela ia ser mais perigosa. O que isso tem de especial de a gente ser em 4? Perguntou Pedro. É que existe uma profecia lá embaixo em Cair-Paravel, no castelo que dá para o mar, junto da foz do rio, que devia ser a capital se tudo corresse como devia. Lá em Cair-Paravel há 4 tronos. Uma velhíssima tradição de Nárnia já anunciava que quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva se sentarem nos 4 tronos, então será o fim, não só do reinado da feiticeira, mas para a própria feiticeira. Foi por isso que eu usei de tanta cautela quando viemos para cá, porque se ela suspeitasse da chegada de vocês, eu não daria uma truta pela vida dos 4. Os meninos estavam tão amarrados nos lábios do Sr. Castor, quer dizer, estavam prestando tanta atenção, que por muito tempo não prestaram atenção em mais nada. Mas no silêncio que se seguiu às últimas palavras, Lúcia de repente perguntou: "Onde está Edmundo?" Foi um silêncio terrível. Depois começaram a indagar: quem foi o último a vê-lo? Há quanto tempo desapareceu? Será que ele foi lá fora? Correram todos para a porta lá fora. A neve caía lenta e firme, e o gelo esverdeado do lago já estava coberto por um espesso lençol branco. Mesmo no meio do dique, mal conseguiam avistar as margens do rio. Enterrando os tornozelos na neve recente, deram voltas em todas as direções. "Edmundo, Edmundo!" E ficaram roucos de gritar. A neve, caindo silenciosamente, parecia abafar-lhes as vozes, e nem o eco respondia. "Que coisa pavorosa!" disse Susana, quando por fim resolveram votar, já sem qualquer esperança. "Quem me dera que eu nunca tivesse vindo!" "E que vamos fazer agora, Sr. Castor?" indagou Pedro. "Que vamos fazer?" disse o Castor, já enfiando as botas de neve. "Que vamos fazer? Precisamos partir imediatamente, não temos 1 minuto a perder." "Não é melhor a gente seguir em 4 grupos?" sugeriu Pedro. Cada um em uma direção? Quem encontrar Edmundo retorna logo à base." "4 grupos, filhos de Adão?" perguntou o Castor. "Para quê?" "Para procurar", respondeu Pedro. "Não vai adiantar nada", disse o senhor Castor. Eles procurando o Edmundo lá, né? "Não vai adiantar nada", disse o senhor Castor. "Mas que quer dizer com isso? Ele não pode estar longe. Temos de encontrá-lo." "Por que diz que não vai adiantar nada?" perguntou Susana. "Não vale a pena procurá-lo, pois eu sei perfeitamente para onde ele foi." Todos arregalaram os olhos, espantados. "Não estão entendendo? Foi encontrar-se com ela, a feiticeira branca. Traiu-nos a todos." "Oh, francamente, essa não!" exclamou Susana. "Ele não faria uma coisa dessas." "Acham que não?" perguntou o Castor, olhando tão fixamente para os 3 que eles perderam a vontade de falar. Certos no íntimo de que Edmundo não tinha feito outra coisa. "Mas como é que ele sabe o caminho?" perguntou Pedro. "Ele já esteve alguma outra vez em Nárnia? Já esteve aqui sozinho?" "Já", respondeu Lúcia, quase num murmúrio. "Infelizmente já." "E contou o que fez?"
encontrou? Não, nunca disse nada, respondeu Lúcia. Então prestem atenção, disse o Sr. Castor. Ele já esteve com a feiticeira branca. Está do lado dela. Sabe muito bem onde ela mora. É triste dizer-lhes isso, porque afinal de contas é irmão de vocês. Mas foi só olhar para ele e disse cá comigo: este é um traidor. Tinha todo o ar de que já tinha encontrado a feiticeira e comido dos seus manjares encantados. Quem vive há muito tempo em Nárnia não se engana. Dá logo com eles. Nós os conhecemos pelo olho. Seja lá como for, disse Pedro, numa voz um tanto sufocada, temos de ir atrás dele. Afinal, é nosso irmão. Um pouco imbecil e mau, mas irmão. E pensando bem, não passa de uma criança. E querem ir à casa da feiticeira? Perguntou o Sr. Castor. Mas é a única possibilidade de salvação dele e de vocês é fugirem dela, de qualquer forma. Por quê? Eu não entendi, disse Lúcia. É isso mesmo, menina. O que ela quer é apanhar os 4. Está sempre pensando nos 4 tronos de Cair Paravel. Se insistem em ir procurá-la, só irão ajudá-la a conseguir o que quer. É chegar lá, e antes de abrirem a boca, são mais 4 estátuas de pedra acrescentadas à coleção. Mas, pelo contrário, enquanto Edmundo for o único, ela há de querê-lo vivo para servir-lhes de isca. Tipo assim, ela não vai fazer nada para machucar o Edmundo, porque dela fala, vocês querem o irmão de vocês? Vem aqui pegar, entendeu? Se ele estiver morto, não tem por que eles irem lá, ela quer usar ele de isca, né? Mas não há ninguém que possa ajudar a gente? Só Aslan, sentenciou o Sr. Castor. Vamos procurá-lo, é a nossa única esperança. Meus filhos, disse a Sra. Castor, o importante para mim é saber em que momento o irmão de vocês escapuliu. Conforme o que ouviu, podemos saber o que contar. Vejamos, já tínhamos falado de Aslan quando ele saiu? Se não, podemos ficar tranquilos, uma vez que ela não sabe que Aslan já está em Nárnia, ou que nós vamos encontrá-lo. Acho que não estava mais aqui quando falamos de Aslan, disse Pedro, mas foi logo interrompido por Lúcia. Estava sim, contrariou ela tristemente. Não se lembra? Foi ele que perguntou se a feiticeira não podia transformar Aslan em pedra. É verdade, disse Pedro. E é mesmo o tipo de pergunta que ele costuma fazer. Então estamos fritos, disse o Sr. Castor. Mas vejamos, ele ainda estava presente quando eu disse a que ponto nós encontraremos com Aslan na mesa de pedra? Ninguém soube responder. O negócio é o seguinte, se ele estava aqui e foi contar à feiticeira, continuou o Sr. Castor, ela imediatamente vai disparar com seu trenó na direção da mesa de pedra e colocar-se em nosso caminho. É o que ela quer, impedir o nosso contato com Aslan. Está certo, mas se a conheço bem, disse a Sra. Castor, não é isso que ela vai fazer primeiro. Quando Edmundo disser que estamos aqui, é capaz de sair em disparada para agarrar a gente ainda esta noite. Como ele já saiu há meia hora, é bem provável que ela esteja aqui dentro de uns 20 minutos. Tem toda a razão, Sra. Castor, disse o marido. Temos de cair fora imediatamente. Não há tempo a perder. E esse é o final do nosso capítulo. O nome do nosso próximo capítulo é Na Casa da Feiticeira. Vocês entenderam o que a Sra. Castor falou e o Sr. Castor? Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Aqui está a casa da feiticeira, aqui está a casa do castor e aqui está a mesa de pedra. Se a feiticeira souber que eles estão indo para a mesa de pedra, que fica aqui, ela vai pegar da casa dela e vai vir aqui no meio, entre meio, a mesa de pedra, a casa dos castores. A feiticeira vai vir aqui para não deixar eles passarem para se encontrar com o Aslan, tá? E a Sra. Castor falou, nós temos que ir rápido, porque ela vai passar por aqui também na nossa casa e vai revirar tudo aqui. E agora eles têm que fugir bem rápido. E aí, vocês imaginavam que o Edmundo ia fazer isso? Eu não imaginava, eu fiquei bem chateada com ele também, coitado. Mas ele é muito imaturo, né? Ele só pensa nele mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer com ele no próximo capítulo, tá bom? Eu espero vocês. Até lá. Beijo!